Olá pessoal, eu sou Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, especialista em agronegócios. Hoje no nosso programa um convidado extremamente importante, extremamente legal, especialista na questão de marketing e estratégia da carne bovina. Estou aqui com Felipe Perrone, zootecnista de formação, com MBA, que vai trazer aqui uma aula nesse curto intervalo de tempo junto conosco. E esse é o Fatos e Dados, o quadro da carne do bem que promove o conhecimento. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é um prazer, vai agregar valor para o programa. E pessoal, nós temos 4 perguntas para escutar o Felipe Perrone aqui com a gente. Fica aqui que vocês vão gostar. Felipe, a primeira das nossas 4 perguntas tem a ver com as carnes nobres, as carnes premium. Nós temos visto um consumidor cada vez mais exigente, demandante, querendo saber de informação, querendo rastrear, entender como é que foi produzida essa carne. Como é que você está vendo esse segmento de carnes nobres, carnes premium e o que a gente tem que fazer para se posicionar para esse mercado? Exatamente, professor, essa tendência, a busca do conhecimento do consumidor pelo produto premium, o interesse por produtos diferenciados, ela realmente é crescente. Mas vale lembrar que é impossível você fazer uma carne de qualidade, uma carne premium ou uma carne que tem algum atributo que a caracterize como especial, se você não envolver todos os elos da cadeia. Então isso começa antes da fazenda, antes da porteira, como a gente costuma dizer, na seleção da nutrição, do manejo, da genética. Na fazenda, dentro da fazenda, você realmente executar todo esse planejamento que foi feito, E quando você sai daí, você vai para o frigorífico precisa manter os processos, E esses processos começam no transporte, depois cadeia do frio, desenvolvimento de fichas técnicas para você realmente criar esses cortes especiais e posteriormente a isso, no varejo e na distribuição, você ainda precisa manter algumas características para essa carne chegar ao público e realmente entregar todo esse valor de especial. Então, essa participação da cadeia como um todo é importantíssimo quando nós falamos de produtos de valor agregado. Legal. Vocês estão vendo então, quando a gente pega uma carne premium num supermercado, ela não nasceu ali. Vocês viram a dificuldade que tem para você levantar o padrão em toda a cadeia produtiva e chegar com esse produto até o consumidor final. Vamos agora para a segunda pergunta para o Felipe, das nossas 4 perguntas, e essa tem a ver com algo que encanta todo mundo, que é a questão da embalagem. Eu queria que você, Felipe, contasse um pouco mais para a gente a questão de embalagem de carnes, o que você está vendo de evolução e se ela ajuda a comercialização de um produto nobre, de um produto que foi feito dirigido ao consumidor. Certo, as embalagens são diversas e nós realmente nos últimos anos, nas últimas décadas, vimos uma evolução muito grande, O que antigamente você encontrava uma carne ou congelada ou resfriada, hoje existem uma diversidade muito grande de embalagens, Então nós temos embalagens que atribuem muita qualidade visual na carne, é o caso de uma embalagem Skin Tech, aquela embalagem que ela fica praticamente que transparente na carne, Isso facilita a visualização do marmoreio, da coloração de carne. Aí você tem as embalagens de atmosfera modificada, que nada mais é do que uma embalagem hermeticamente fechada, mas no interior dela você tem uma atmosfera que vai propiciar a coloração da carne e manter como uma coloração natural. Isso também facilita e apresenta o produto de uma maneira muito melhor, Aí você tem aquelas embalagens que aumentam, intensificam o shelf life da carne, garantindo a segurança alimentar, que é o caso da carne a vácuo, a embalagem a vácuo ou a embalagem termoformada. E uma última tendência que não mais importante que todas essas e talvez algo que vai crescer muito, são essas embalagens onde você tem porções menores, porções individuais, produtos congelados 1 a 1, que facilita no dia a dia e nessa nova velocidade que a sociedade tem vivido nos grandes centros. Então, com certeza a embalagem é algo importantíssimo e a tendência de crescer essa diversidade de embalagens é muito grande. Além desses pontos que ele falou, se você achava que embalagem de carne era tudo igual, você viu aí as grandes diferenças. Nós temos também toda uma procura, uma tendência por embalagens que sejam mais sustentáveis, feitas, quem sabe, cada vez mais a partir de plástico biodegradável e outras coisas que possam trazer menos impacto para o ambiental, mas é uma outra área que o setor de carne está com uma incrível revolução
as embalagens estão cada vez mais bonitas, né? Terceira pergunta para o Felipe é sobre um assunto que me encanta, um assunto que nós tivemos uma revolução incrível nos últimos anos, em virtude das pessoas se acostumarem a comprar online, acostumarem a pagar, enfim, toda essa revolução que hoje permite a gente comprar diretamente de quem está fornecendo, aproveitando os marketplaces, aproveitando o WhatsApp, Instagram e outras formas de comunicação. Então eu queria, Felipe, que você contasse um pouco mais para a gente o que você está vendo de novidade na distribuição da carne, que antes tinha que ir do frigorífico para o supermercado, para a gôndola, aí nós íamos lá e pegávamos, levávamos para casa ou pegar no restaurante. O que você está vendo de novo aí, esses canais disruptivos na questão da carne bovina? Professor, é importante até um passo antes disso, né? Com a própria evolução do varejo, antes você encontrava carne num açougue. Aí com a própria evolução do varejo no Brasil, que se tornaram as lojas de varejo supermercados de autosserviço, o supermercado passou a conter o açougue dentro do supermercado. E aí essa evolução foi crescendo, as demandas foram surgindo, né, e se recriando, e aí começaram a surgir as casas especializadas, né? Então você tem as boutiques de carne, aquelas casas especializadas que elas buscam não trazer só um produto, mas também agregar experiência de compra, valorização de um item e até mesmo ensinar os consumidores, né, gerando todo esse conhecimento. E aí nós partimos para a parte que é disruptiva mesmo, né? Porque eu acho que há um tempo atrás a gente não imaginaria chegar tão rápido nesse ponto, que é a questão de você conseguir comprar carne através de aplicativos, através de clubes de compra, né? Onde você tem uma diversidade de produtos que são entregues naquele momento. Hoje nós conseguimos enxergar até automachines. Lembra aquela maquininha que a gente compra Coca-Cola, compra café no aeroporto, em outros lugares? Hoje já existem empresas que estão fazendo isso com a carne bovina, né? Botando essas máquinas dentro de condomínios, dentro de outros estabelecimentos, e essa evolução ela só tem a crescer, né? Então isso facilita a venda, traz esses canais para um senso comum, e eu acredito que em pouco tempo nós teremos realmente aquela questão do omnichannel, de você ter tudo isso agregado de uma forma que a percepção de compra do cliente vai ser muito próxima entre ele comprar online e ele comprar presencial, que é uma grande dificuldade quando nós falamos de produtos agroalimentares, mas que nós estamos no caminho. Impressionante, né, Felipe? Pessoal, eu quando você fez zootecnia, eu fiz agronomia, né? Eu lembro que a gente, quando decidia fazer um churrasco naquela época, você ia no açougue, sim, que é o primeiro ponto de venda de carne, e lá você achava, quando muito, a carne, sal grosso e mais alguma coisa, né? Você tinha que comprar carvão em outro lugar, pão em outro lugar, tudo separado. Aí a gente evolui, né, para ter o supermercado participando cada Exato. vez mais. Aí você tem as boutiques de carne, que é um verdadeiro passeio, né, um shopping center da carne, como você muito bem falou. E hoje, podendo comprar de tudo quanto é forma, via celular, enfim, uma revolução na distribuição de carnes, chegando cada vez mais próximo do consumidor e permitindo ele conhecer cada vez mais. Agora, professor, importante é nós salientarmos que a cadeia tem que andar junto, porque a gente só consegue evoluir nessa compra digital com a carne quando eu tenho uma constância no meu produto. Que aí é onde você ganha confiança e onde você consegue, de fato, entregar um produto, entregar uma experiência mesmo sem o cliente estar olhando a carne que ele vai comprar. Além da constância que o Felipe fala, é impressionante como também nos últimos 2, 3 anos nossos sistemas de logística melhoraram, né? Você compra um negócio, chega em casa, exatamente, chega certinho, e isso aí tende a beneficiar os negócios. Chegou o momento da nossa última pergunta para o Felipe. Felipe, essa proximidade toda, Instagram, uso de outras formas de mídia social que a gente tem visto as empresas usarem, está permitindo levar muito mais informação para o consumidor. E uma coisa hoje valorizada, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o contar histórias, ou como se fala em inglês, o storytelling. Você tem visto isso na carne também? Professor, demais. As empresas têm utilizado muito, as empresas do agro, principalmente as empresas do mercado, né, os produtores de carne, eles têm utilizado dessa ferramenta. Como nós já falamos antes, né, quem exige isso é o consumidor que quer cada vez mais informação e que gosta dessa informação, né? Então, se você pegar alguns cases de sucesso no Brasil do storytelling, eles vão desde a originação da matéria-prima, onde, né, a denominação de origem desse produto, quem são os envolvidos, quem são os produtores envolvidos, a região que ele está, e até coisas como receitas, né? A pessoa compra uma carne e ela quer saber uma receita, então nós usamos
as tecnologias que existem hoje, o QR Code, para você conseguir acessar uma página e ter essa noção de como preparar uma carne, né? Isso abre também uma abrangência grande para o consumidor conhecer e escolher outros cortes, né? Não só aqueles cortes tradicionais, como a picanha e filé mignon, então ele acaba conhecendo a diversidade, sabendo como fazer esses cortes, né? E coisas até como características organolépticas. Então hoje você já encontra embalagens contando de forma numérica, se nós formos pegar, né, os 3 principais atributos de qualidade da carne, maciez, sabor e suculência, você consegue mensurar isso na etiqueta e o cliente saber se ele está comprando uma carne que é a principal característica, a suculência, ou a maciez e assim por diante. Então, realmente, isso é uma ferramenta muito boa e que, com certeza, só tem a engrandecer o nosso mercado. Legal, né, Felipe? Inclusive o surgimento de influenciadores, né? Pessoas que pelo Instagram, por outros, ficam ensinando a gente a cozinhar, né? O próprio Carne do Bem tem uma área dedicada a isso, que a gente convida vocês a olharem, ensinando a fazer carne, receitas e tal. Isso virou uma moda, né? Exato. Professor, nós já falamos da cadeia, né? E hoje eu acredito que o consumidor ele faz parte dessa cadeia também, porque ele tem que comprar carne de qualidade e saber terminar essa carne de qualidade, fornecendo um jantar, um churrasco ou até um momento de descontração com a família dele, que é para isso que nós trabalhamos, né? Trazer satisfação para os nossos consumidores. E eu acho que isso aumentou muito. Esse momento em que nós ficamos fechados, as pessoas foram buscaram ter alternativas para diversão e tal, e o aprender a cozinhar, aprender a fazer foi uma delas. Aumentou muito o número de pessoas postando como estão fazendo as coisas, né? Sem dúvida, não tenho dúvida que cozinhar em família, entre amigos, é até mesmo uma terapia, né? Então, a cadeia produtora já se antecipou para esse movimento e nós só vemos isso, a questão do storytelling propriamente dito crescer. Muito bom. 4 perguntas aqui, uma verdadeira aula de marketing da carne bovina. Que legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, temos que despedir do Felipe. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo. E eu, Felipe, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Marcos, o prazer é meu estar aqui com vocês, poder agregar um pouquinho mais de conhecimento. Agradecer também ao pessoal da Nutron, da Cargill, equipe fantástica quando se fala em produtos de qualidade. Eu agradeço, um grande abraço. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Siga aí as nossas mídias. Esse foi o Fatos e Dados, o quadro da Carne do Bem que promove o conhecimento graças ao nosso projeto aí com a Nutron. Valeu!